Bem-vindos novamente ao Clube da Edição. Retomamos agora e estes primeiros eu, por motivos de agenda, vou ter que gravar, portanto não vão ser em direto, alguns eu vou poder acompanhar através do chat, outros nem por isso, mas pronto, vamos àquilo que nos traz cá e hoje vamos falar sobre a conversão para preto e branco, ok? Há muitas pessoas que pensam que a passagem da fotografia de cor, falando de fotografia digital, para o preto e branco, basicamente é apenas uma retirada de saturação. Eu posso chegar então aqui e dizer, ok, acabamos de converter uma fotografia para preto e branco e o processo não é bem assim. Se nós olharmos para esta foto neste momento, ela preto e branco está um pouco deslavada, não tem muita textura, não tem profundidade. Vamos ver quais são as ferramentas que nós temos para essa conversão e vou apresentar-vos algumas coisas que de certeza que vão ser uma surpresa para alguns de vocês. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser claramente retirar então esta desaturação e o primeiro que nós vemos aqui quando vamos para o painel do lado direito é que nós temos aqui a possibilidade de converter para preto e branco ou trabalhar a cores. E isto é o início desse trabalho, basicamente é aqui que nós passamos a ter algumas alterações nas ferramentas de trabalho que nos permitem trabalhar então a conversão para preto e branco. Isto é uma das formas. Outra das formas que nós temos é aplicar um profile a preto e branco. O próprio Lightroom já traz alguns profiles e se nós estivermos com um ficheiro RAW de determinadas marcas, nós vamos encontrar aqui também os perfis dessa marca. Vou encontrar isso, por exemplo, com ficheiros da Sony. Temos os mesmos picture profiles que nós encontramos na câmara. Vai encontrar isso com as Film Simulations na Fuji e assim por diante. A única diferença é que quando nós convertemos aqui com um preset de câmara, nós aqui não vamos conseguir utilizar algumas ferramentas. Nomeadamente, não vamos conseguir utilizar esta parte da conversão por canais, que nós vemos aqui do lado direito, que me permite dar uma maior exposição ou menor exposição por um determinado tom ou por uma determinada cor. Como podem ver, eu posso tornar a pele mais morena ou posso torná-la mais branca e, como é óbvio também, nós não encontramos às vezes uma cor só num ponto. Se repararem, os próprios olhos, eu até vou pôr aqui lado a lado a edição. Como podem ver, os olhos são esverdeados, mas eles têm sempre uma pigmentação no olho de laranja, neste caso. Portanto, este é o primeiro passo para fazermos uma conversão. Se repararem, eu ao trabalhar só com a pele e a reduzir ligeiramente, já o ficheiro ganha alguma profundidade, algum contraste e obviamente nós a isto vamos juntar com algum cuidado. Vamos juntar aqui o trabalho então em termos de highlights, em termos de shadows, podemos trazer mais detalhe nas zonas que são mais escuras, ter algum cuidado com a utilização de contraste, porque às vezes perdemos informação. Não se esqueçam que no preto e branco, nós quando fazemos uma conversão, o olho deixa de ter toda aquela visão de cores, que por um lado desvia-nos a atenção, e passa a ver muito mais padrões e texturas. Portanto, enquanto esta imagem, a cores, por acaso aqui a túnica também é preto e branco, portanto não é um bom exemplo para isso que eu estou a explicar, mas em algumas situações nós temos um casaco, por exemplo, roxo, e nós podemos trabalhar com o contraste e aquilo, pronto, fecha ou abre um pouco mais o roxo, mas quando fazemos a conversão para preto e branco, de repente o roxo fica-nos completamente opaco, completamente preto, e perdemos a textura. E o interessante no preto e branco é que nós consigamos manter essa textura viva. Nesse caso, nós não vamos ter já um canal de cor para o preto, como é óbvio. Aí sim estamos a trabalhar com os canais de contraste e de altas luzes, sombras, pretos, brancos. Portanto, isto vai afetar bastante, como podem ver, em detalhe, a nossa imagem e trazer um pouco mais ou um pouco menos de luz a estas zonas. Por fim, o Clarity pode dar ao preto e branco um efeito
mais interessante, diria eu até, ou que vai parecer-nos com mais impacto do que propriamente a cores. Eu posso sempre voltar esta fotografia a cores e vermos que a conversão que eu fiz até agora não teve grande impacto, isto é, deu mais detalhe tanto a cores como a preto e branco. Vemos sim já que o tom de pele está um pouco estranho, um pouco amarelado, mas isso trouxe-me uma melhor conversão para o preto e branco. É importante entender que o Lightroom trabalha não como Photoshop, mas quase como se tivesse camadas, e há coisas que acontecem abaixo da camada de conversão para preto e branco, há outras coisas que acontecem acima dessa camada, ok? Vou dar um exemplo do que eu estou a explicar. Se eu mexer na temperatura de cor e a passar a mais quente, há pessoas que pensam que esta imagem vai ficar com um tom laranja ou amarelo. Não, porque a edição do white balance e do tint acontece abaixo do nível da conversão para preto e branco. Reparem, afeta a fotografia. Reparem que não há uma lógica contínua e muitas vezes eu noto que às vezes o white balance é uma boa forma de eu corrigir ou de chegar a um determinado tom que eu quero em termos de luz. Reparem que o tint é a mesma coisa, ok? Há pequenas variações e quando eu chego a uma situação onde gosto, se repararem agora quando converto a foto para cores, já aqui já não há já não se safa, ou já não dá para fazer uma conversão direta. Reparem que a foto ficou com um tom bastante frio, bastante esverdeado, mas que o resultado a cores já me agrada muito mais. Desculpem, a preto e branco agrada muito mais do que o que acontecia a cores. Vou fazer aqui uma cópia dessa fotografia, deixem-me só pôr-vos aqui assim. Vou então só duplicar a minha fotografia, vou fazer um reset a uma delas e vou fazer apenas a conversão flat dessa fotografia para preto e branco. E agora sim, nós podemos fazer aqui um compare e conseguimos ver que nós temos duas fotos com algumas modificações. Temos mais luz do que numa conversão do que noutra, temos mais brilho. Portanto, há aqui já pequenos pormenores que é possível perceber que não é a mesma coisa uma conversão direta do que eu ir trabalhando os canais de cor, as curvas, enfim. Temos aqui bastantes diferenças que podem fazer que a sua foto seja completamente distinta. É possível fazer 3, 5, 7 conversões completamente distintas de uma mesma foto para preto e branco. Eu vou copiar aqui, vou aplicar esta foto. Reparem o antes e o depois. E se eu quiser posso ainda puxar um pouco mais o contraste, baixar um pouco mais os highlights, deixar esta imagem um pouquinho mais densa e obviamente nós podemos sempre trabalhar algumas partes com máscaras. Não sou o maior fã disso, mas como é óbvio é possível fazê-lo. Eu posso inverter aqui uma máscara, tirar o overlay, porque o overlay a cor se fica com aquele tom vermelho, a preto e branco fica-nos completamente opaco o vermelho. E agora reparem como eu posso trabalhar a luminância do fundo, que bem se recordam originalmente era amarelo, mas se eu fosse atacar os amarelos por canais de cor, cá em baixo eu estaria também a atacar o tom de pele, estaria a atacar os olhos, portanto não teria um trabalho apenas numa zona. E as máscaras, isso no preto e branco, acabam por ajudar. Outra coisa que me ajuda bastante no preto e branco é que, uma vez que nós não temos saturação, tudo que são zonas de luz, quanto mais eu sacar, mais tridimensional eu consigo deixar uma imagem. Por isso, eu aqui posso perfeitamente utilizar um pincel e pintar a minha imagem, dar ainda mais detalhe. Lembrem-se que esta imagem, esta túnica era preta e posso puxar mais e depois rematar baixando o contraste, aliás, peço desculpa, subindo o contraste e dar mais ou menos
Não é preciso exagerar no detalhe com que usamos o pincel, também não podemos exagerar na quantidade de luz que nós damos a essa imagem. E agora sim, repararem, eu posso olhar para estas duas imagens e temos aqui duas imagens que têm um impacto completamente distinto. Aqui tem o fundo mais branco, em termos de impacto é muito maior do que aquela imagem em que o fundo acaba por ter um tom muito parecido um tom não, uma intensidade de luz, uma vez que estamos a falar ou um gradiente em termos cinzentos, semelhante ao da pele. Aqui é onde nós podemos trabalhar e tornar imagens bastante interessantes que a cores podiam não ter impacto nenhum, e aí é preciso jogar muito com altas e baixas luzes. Portanto, há muitas imagens que eu já as fotografo e ponho o picture profile na câmera a preto e branco, ajuda-me a ver melhor a composição. O RAW continua a estar a cores e depois quando chego aqui começo uma conversão a partir do picture profile, mas depois eu começo a trabalhar e a realçar ainda mais algumas questões em termos de composição, seja utilizando as linhas, as riscas da estrada, ou um passeio, ou enfim, as sombras nas diagonais e depois um elemento, um rosto a sair ou não. Nós conseguimos trabalhar a luminância com os canais e com esses truques que eu dei. Portanto, resumindo daquilo que nós vimos aqui hoje, é importante só perceber que primeiro temos que aplicar o tratamento ou selecionar um profile, e a partir daí nós utilizamos principalmente esta zona de canais que me permite ir tom a tom, cor a cor, trabalhar. Quando eu utilizar, por exemplo, o white balance ou o tint, vão ver que ele tem impacto, mas de forma alguma ele aplica-se sobre a imagem, ou numa layer acima, isto é, a imagem não vai ficar esverdeada, nem roxa, nem amarela, nem azulada, porque acontece uma camada abaixo da conversão para preto e branco. Já quando falamos aqui do color grading, ele acontece por cima da layer de conversão para preto e branco. Portanto, aqui sim vamos ter uma pigmentação da fotografia preto e branco para esse tom de cor. Portanto, eu não utilizo o color grading por esse motivo, obviamente, porque vai adulterar e vai deixar de ser uma foto a preto e branco. Obviamente, podem querer utilizar a nível criativo para um cartaz ou para o que for, os shadows, os highlights, ou enfim, dar-lhe uma tonalidade. Vamos agora para outra imagem. Quero mostrar-vos esta imagem porque ela tem um padrão. Se repararem na areia, nós temos um padrão e ele aqui é bastante suave. Vamos fazer então a nossa conversão para preto e branco, portanto o tratamento, e reparem como o ideal aqui era eu baixar a exposição dos laranjas e voltava a ganhar muito padrão na areia. Contudo, também me afeta o André, e o André, obviamente, ao ter o tom de pele laranja, ou com uma luz que tem a ver com a luz também que incide, mas é muito próximo em termos de tom da areia. Quando eu escureço a areia, também escureço o André. Portanto, essa não é uma técnica que eu posso aplicar aqui. Reparem como agora, ao trabalhar com o white balance, há um ponto onde eu ganho mais textura na areia, baixa-me um pouco a exposição e o André mantém-se intacto em termos de skin tones. Posso chegar agora ao André, fazer então um Select Subject, inverter, e posso então agora baixar ainda mais, dar mais contraste à areia, e posso dar também sempre um pouco de clarity e dar mais textura à areia. Tenham só cuidado cada vez que fazem conversões onde aplicam determinadas questões, nomeadamente o clarity, que dá textura com máscaras, porque a foto pode, usada em exagero, ficar estranha, porque tem umas zonas com muita textura e outras zonas completamente flat, e não fica bem. No fim, o ideal será também sempre aplicarmos ou darmos a isto um acabamento, seja um grão ou alguma coisa, que equilibre-nos um pouco a imagem.
Reparem como agora tenho muito mais realçado do que eu tinha no início o padrão da areia com o vento na minha fotografia. Uma coisa que também se realça muito no preto e branco em relação à fotografia cromática, claramente são as vinhetagens, é este pequeno canto aqui superior direito, ele estar um pouquinho mais escuro, ter um pouquinho mais de sombra. Portanto, também tenham esse cuidado nas vossas conversões, porque há coisas que a cores não nos chamam tanto a atenção, mas que a preto e branco podem ter um pouquinho mais, ou chamar um pouquinho mais a atenção. Também não exagerar, porque senão vamos fazer o efeito contrário e dar-lhe ainda mais destaque. Eu posso retificar um pouco aqui a minha composição. E, mais uma vez, nós podemos olhar para as duas imagens e ver como nós acabamos por ter muito mais detalhe. Aqui não é comparável agora lado a lado, nós olhamos para as duas e parece que é a mesma coisa, mas para quem acompanhou, e se voltar um pouco atrás neste vídeo, vai ver que a areia aqui ganhou muito mais volumetria. Outra coisa que nós vemos é uma zona muito flat por trás do André, com uma intensidade de luz e pouco padrão, e que me pode desviar um pouco a atenção da composição. Eu posso, mas isto é uma questão mais criativa, dar sempre uma concentração de exposição não muito exagerada, dar-nos um pouco de vinhetagem, mas direciona-nos logo o olhar muito mais para o André. O que eu desafio-vos agora é que façam as vossas conversões. Vamos encontrar uma hashtag que eu vou pôr no grupo do WhatsApp e eu gostava de começar a ver as vossas publicações e as vossas conversões a preto e branco, e também um pouco ouvir o vosso feedback do que é que mudou para melhor, para pior, enfim. O que é que vocês aprenderam hoje e que vos permite levar as imagens a outro tipo de edição e que vocês gostem mais daquilo que, aprendendo com essas ferramentas, vocês podem fazer e que não sabiam antes. Próxima semana vamos falar então de correção de pele, e eu faço 99% dela, eu diria quase 100% no Photoshop, mas obviamente há pessoas que não querem perder tempo ou que não têm conhecimento de Photoshop e que gostavam de fazer aqui algum tratamento em retratos diretamente com as ferramentas que nós temos no Lightroom. Portanto, espero por vocês aqui na próxima quinta-feira, novamente às 9h30. Fiquem bem e um bom fim de semana.